O Programa de Bolsas de Assistência Estudantil visa promover auxílio financeiro para estudantes em situação de vulnerabilidade social. E nós da DDE, Diretoria de Desenvolvimento Estudantil, queremos te mostrar quais são os documentos necessários para a etapa da entrevista. Além dos seus documentos, também é necessária a documentação de todos os membros da sua família, ou seja, de todas as pessoas que moram com você. Veja a seguir quais são as documentações que devem ser enviadas. Documentos de identificação. Para os menores de 18 anos, os documentos de identificação válidos são a carteira de identidade ou a certidão de nascimento. Já os maiores de 18 anos podem apresentar a carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteira de trabalho, carteira funcional e outros documentos oficiais com foto. Além do documento de identificação, deve-se apresentar o CPF. Além disso, os membros da família casados ou em união estável devem apresentar a certidão de casamento ou a declaração de união estável. Os modelos de declarações estão no site da DDE. Os outros documentos que comprovam situações familiares específicas e que devem ser encaminhados são: certidão de óbito, termo de guarda ou adoção, certidão de divórcio, declaração de separação não judicial e folha resumo do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Cadastro Único pode ser acessado pelo site do Governo Federal. Os membros da família que possuam carteira de trabalho e previdência social devem apresentar o documento em formato digital. O formato digital pode ser baixado através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Comprovantes de renda. Os documentos comprobatórios da renda devem ser referentes aos últimos 3 meses completos e de todas as pessoas que residem no seu núcleo familiar, inclusive de você. Os membros da família que possuam fonte de renda formal devem apresentar os 3 últimos contra-cheques. Se for beneficiário do INSS ou do BPC, apresentar os 3 últimos extratos de pagamento, que podem ser gerados pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. E a declaração completa de imposto de renda de pessoa física do ano anterior, acompanhado do recibo de entrega à Receita Federal. Os maiores de 18 anos que não declaram imposto de renda, devem apresentar comprovante de consulta da situação da declaração do ano anterior. Este comprovante pode ser obtido por meio do site da Receita Federal. O membro que tem CNPJ aberto e exerça trabalho autônomo como prestador de serviço, revendedor e empresário deve apresentar alguns dos documentos a seguir conforme se enquadra. Comprovante de inscrição e situação cadastral. Este comprovante pode ser emitido no site da Receita Federal. Acesse o site por meio do QR Code. Declaração anual do CIMEI ou das MEI, para aqueles que tenham CNPJ de microempreendedor individual, MEI. Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, o DEFIS, para aqueles que tenham CNPJ de microempresa ou empresa de pequeno porte. Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ou IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal. Lembrando que, os maiores de 18 anos que não declaram imposto de renda, devem apresentar o comprovante de consulta da situação da declaração do ano anterior. Este comprovante pode ser emitido no site da Receita Federal. Escaneie o QR Code e confira. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social. Recibo de retirada pro labore. Declaração comprobatória de percepção de rendimentos, a DECORE. Esta declaração é emitida por contador.
Recibo de Pagamento Autônomo, ou RPA. Emissão de notas fiscais. Extratos bancários dos últimos 3 meses completos, de todas as contas bancárias de pessoa jurídica, inclusive, das contas em bancos digitais. Mas não é válido o print da tela. E declaração de renda. Os modelos das declarações estão no site da DDE, Diretoria de Desenvolvimento Estudantil, do Cefet-MG. Os membros que não tenham CNPJ aberto e realizam trabalho informal, autônomo, freelancer, liberal, prestadores de serviços, revendedores ou trabalho extra também devem enviar alguns dos documentos citados anteriormente conforme as situações que se enquadram. São eles: declaração de imposto sobre a renda da pessoa física, comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social, declaração comprobatória de percepção de rendimento, recibo de pagamento autônomo, emissão de notas fiscais, e declaração de renda. Além dos comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social e a declaração de imposto sobre a renda da pessoa física, os membros que são produtores rurais devem encaminhar os documentos a seguir. Imposto Territorial Rural, ou ITR. Contrato de arrendamento. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o cadastro no INCRA. Este certificado pode ser emitido na plataforma de governança territorial. Escaneie o QR Code para acessar o site. Notas fiscais de venda da produção e notas fiscais de compra de insumos. Os cooperados também devem enviar os extratos de comercialização de produtos. E, por último, declaração de renda. Modelo disponível no site da DDE, Diretoria de Desenvolvimento Estudantil, do Cefet-MG. Os outros tipos de renda que precisam ser declarados são: aluguéis e comissões devem ser declarados por meio de contratos, recibos ou extratos bancários. Para aluguel também pode ser enviada a declaração de recebimento de aluguel e para as comissões, a declaração de renda. Os modelos das declarações estão no site da DDE. Pensão alimentícia declarada por meio da decisão judicial, recibos, extratos bancários ou declaração de recebimento de pensão alimentícia. Fitando que o recebimento de pensão alimentícia por meio de acordo extrajudicial também deve ser declarado. Bolsa Família declarada por meio de extratos bancários, relatório de pagamento ou comprovante equivalente. Seguro-desemprego declarado por meio de rescisão de contrato de trabalho, guia de seguro-desemprego, extratos do recebimento do benefício ou comprovante equivalente. Bolsa de estágio declarada por meio de contrato de estágio, termo de compromisso, recibos de pagamento, extratos bancários, declarações ou comprovante equivalente. Por último, a ajuda de terceiros é comprovada por meio da declaração, que está disponível no site da DDE. Escaneie o QR Code e confira. Os membros da família que possuam contas bancárias, inclusive o estudante, devem enviar os extratos bancários dos últimos 3 meses, de todas as contas, incluindo as contas digitais. Lembrando que não é válido o print da tela. Os arquivos devem ser enviados devidamente identificados com os dados do titular. Os maiores de 18 anos que não possuam contas bancárias devem encaminhar a certidão negativa de relacionamento com o sistema financeiro. Esta certidão é emitida pelo Banco Central, que pode ser acessado através do QR Code ao lado. Os menores de 18 anos que deveriam receber pensão alimentícia e que vivenciam uma situação em que não recebem o pagamento devem enviar a declaração de não recebimento de pensão alimentícia, disponível no site da DDE. Lembrando que a declaração deve ser assinada pelo responsável. Comprovantes de despesas.
devem ser apresentados todos os documentos referentes às despesas do grupo familiar nos últimos 3 meses. Em relação aos documentos referentes à moradia, devem ser enviados as contas de água, as contas de energia, as faturas de internet, os boletos ou os extratos bancários de financiamento da casa própria, os contratos de locação com data válida ou as declarações de aluguel informal. Lembrando que as declarações estão disponíveis no site da DDE. Acesse o QR Code e confira. Os boletos ou os recibos de pagamento de aluguel. Esses comprovantes devem conter a data do pagamento, o nome completo, o endereço e CPF do locatário, o nome completo do locador, a descrição do serviço, o mês de referência do pagamento, o valor recebido e a assinatura do locador. Em casos de financiamento de valores para construção ou compra de terreno, devem ser enviados os extratos, os boletos, o contrato de empréstimo e as parcelas. Também devem ser enviados os boletos de taxa de condomínio e de IPTU. Por último, se o candidato residir em moradia diferente da família, em função dos estudos no Cefet-MG, deve ser enviada a declaração de divisão de despesas de moradia estudantil e apresentadas as despesas de ambas as casas. Em relação aos documentos de instrução, devem ser encaminhados o contrato, os boletos e carnês de mensalidade escolar da educação básica, de curso superior, de cursos profissionalizantes, de capacitação e de financiamento estudantil. Além desses, caso receba a bolsa de estudo ProUni, entre outras, deve ser encaminhado o contrato ou a declaração. Em relação aos documentos relacionados à saúde, devem ser enviados como comprovação, atestados, relatórios, laudos médicos. Também podem ser enviados notas fiscais, boletos, recibos ou comprovante equivalente, do custeio mensal de tratamento médico, medicamentoso e terapêutico, entre outros. Os documentos referentes ao pagamento de pensão alimentícia que devem ser encaminhados são a decisão judicial, os recibos e os comprovantes de depósitos bancários, e a declaração de pagamento de pensão alimentícia. Em relação aos documentos referentes ao pagamento de transporte escolar do estudante do Cefet, podem ser enviados o contrato do prestador de serviço de transporte locado, os recibos, os boletos e os comprovantes de depósitos bancários. Além disso, no caso de outros tipos de transporte, que não seja o locado, também pode ser enviada a declaração de despesa de transporte. Outras situações. Em situações de propriedade de veículo, deve ser enviados o certificado de registro e licenciamento de veículo dos veículos de propriedade dos membros do grupo familiar. Caso não possuam nenhum veículo, deve ser enviada a certidão negativa de propriedade de veículo de todos os membros do grupo familiar, maiores de 18 anos. Essa certidão pode ser solicitada pelo site do Detran. Por último, em situação de moradia da família em imóvel cedido, deve ser enviada a declaração de imóvel cedido, disponível no site da DDE. Estes são todos os documentos necessários para a etapa da entrevista. Caso alguma situação do contexto familiar não esteja contemplada no formulário de inscrição e na documentação solicitada, ela pode ser esclarecida por meio da declaração de situações não contempladas no formulário de inscrição, disponível no site da DDE. Caso surja alguma dúvida, entre em contato com a Coordenação de Desenvolvimento Estudantil do seu campus. Acesse o QR Code e confira a lista de contatos das CREs.